Móveis. Oferecimento. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFECE. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 1º de agosto, e estamos começando mais um Tambaú Imóveis. E hoje o assunto é contratos familiares. Cada família pode criar seu próprio direito de família? Isso é possível. E para nos ajudar a entender esse assunto, a gente recebe os advogados especialistas no direito de família, Dimitri Soares e Maria Cristina Santiago. E para você que quer realizar o sonho da casa própria, no giro de ofertas, você conhece as melhores condições para adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar ou em loteamentos de terrenos e casas. Claro, as principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E o presidente do COFECE, João Teodoro, traz mais uma dica no Momento Imobiliário, nesse sábado falando sobre condições para aquisição imobiliária. O Tambaú Imóveis, jornalismo original que traz informação ao telespectador, está no ar. E a gente já começa hoje mostrando as melhores oportunidades para você realizar o sonho da casa própria. Quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança e tranquilidade do negócio? Então veja as ofertas da FK Imóveis. Acompanhe com a repórter Rose Gonçalves. Nós vamos apresentar para vocês o Bosque Imperial, que é da FK Imóveis. Quem está aqui com a gente é Priscila, que vai dar todos os detalhes desse empreendimento. Bom dia, Priscila. Bom dia, Rose. Isso mesmo, Bosque Imperial, localizado no Novo Gás, apartamento com 2 quartos, suíte, varanda, uma área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festas e espaço kids. Isso mesmo, por apenas 123 mil com toda a documentação inclusa. E como se não bastasse, ainda você começa a pagar as prestações após 6 meses. Isso mesmo, então corre, aproveita, saia já do aluguel. Vem você para FK também. FK é para realizar. Hoje é sábado, os corretores estão de plantão, então liga para eles, 98677-2008 e conheça as oportunidades. Sempre tem alguém pronto para te atender na FK Imóveis. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é contratos familiares. Cada família pode criar seu próprio direito de família e para nos falar os detalhes sobre esse assunto, hoje a gente recebe aqui nos advogados especialistas no direito da família, Dimitri Soares e Maria Cristina Santiago. Eles fazem parte também da diretoria do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. A Maria Cristina é presidente e o Dimitri faz parte da diretoria desse instituto. Muito obrigado por estarem aqui conversando com a gente. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pelo convite. Maria Cristina, eu queria começar perguntando justamente essa pergunta que a gente faz na apresentação. É possível cada família criar um contrato próprio, um direito familiar próprio? Isso é plausível? Bom dia a todos, né? João, isso é algo que vem sendo cada vez mais discutido pela doutrina que se dedica ao estudo do direito das famílias, justamente porque se você for observar as regras do Código Civil, existe uma distância entre o que a gente tem no Código Civil enquanto regra normatizadora do direito de família e a evolução da sociedade. Entretanto, em algumas searas, essa contratualização ela é ampla, ela é possível sim, noutras ela já impõe certas restrições. Mas isso tem uma divisão também em razão dos juristas e de alguns doutrinadores sobre o assunto. E aqui ao nosso lado tem o meu colega Dimitri, que ele já tem uma visão um pouco mais elastecida dessa possibilidade de se criar, sim, de forma mais ampla, ao que parece, os contratos de família. Não é isso, Dimitri? É verdade, Maria Cristina. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, João. Nós estamos vivendo um momento realmente muito ímpar, né? Um momento de grandes transformações, né?
não só por conta dessa pandemia, né, que muda muito um pouco a forma da gente encarar a vida e as nossas relações, mas sobretudo por diversas outras questões. A gente tem uma influência muito grande da tecnologia nas nossas vidas. As novas gerações, elas têm uma percepção diferente no que diz respeito a relacionamento, no que diz respeito a casamento. As familiares As mudaram, dinâmicas né? familiares. Então, naturalmente, a gente imagina que é próprio dessas novas percepções a construção de um direito de família que esteja de acordo com as necessidades, com os anseios, com as perspectivas de cada grupo, de cada família, de cada casal. Por isso que a gente vê com a naturalidade a possibilidade de que eles possam elaborar algumas regras que digam respeito à dinâmica da vivência, à construção de pactos e normas internas que eles possam gerenciar a sua própria relação. Eu queria começar com a gente falando sobre um aspecto do direito familiar, que é um aspecto muito discutido, que é sempre um problema para muitas famílias, que é a questão do divórcio e posse de filhos e pensão alimentícia, sempre uma dificuldade danada para a gente lidar com isso, porque o fim de um relacionamento, ele vem carregado de emoções muito fortes e muitas vezes conseguir uma união entre aquelas duas partes por conta de uma terceira que seria a criança, fica muito complicado, é um assunto delicado. Né? E a gente tem algumas realidades, como por exemplo, quando o pai se recusa a efetuar o pagamento, se recusa a registrar um filho. Né? É uma das situações que a gente acaba vendo por aí. Maria Cristina, o que acontece quando um pai, que a família sabe que ele é o pai, mas ele se nega a registrar? Para onde essa mãe vai correr? O que acontece a partir daí? Então, como você disse, sem dúvida, todo final de relacionamento, seja ele já inserido no contexto familiar, seja em razão de um envolvimento amoroso entre duas pessoas que resulte em um filho, ele não deixa de ser traumático e penoso. E em algumas circunstâncias se verifica sim essa resistência daquele pai em registrar o filho. Nesse sentido, é interessante pontuar para toda a sociedade que existe tanto um programa capitaneado pelo Ministério Público, do nome legal, que é a facilitação dessas proposituras de investigação de paternidade, para que efetivamente aquela pessoa, ao final da investigação, seja reconhecido o pai da criança. Interessante, João, e o pessoal que nos assiste, para deixar bem clara a situação, hoje nós temos o exame do DNA que dá mais ou menos 99%, vamos dizer assim, de certeza a respeito da paternidade. E o que é interessante é que se porventura você entra com a investigação de paternidade e pede para que aquele pai faça o exame e ele se recuse, a recusa, os tribunais superiores eles já têm consolidado o entendimento de que isso induz uma presunção de que aquela pessoa é o pai. Então, embora a justiça não possa obrigá-lo coercitivamente a fazer o exame do DNA, a simples recusa já induz a uma presunção de que ele é o pai. Então, esses são os instrumentos que são disponíveis para as mães entrarem na justiça para ter esse reconhecimento forçado, por assim dizer, da paternidade dos seus filhos. Doutor Dimitri, uma outra situação também envolvendo filhos é uma relação em relação a pagamento de pensão alimentícia. Quem é obrigado a pagar a pensão alimentícia? Em que situações ela é determinada? Então, esse é um dos temas assim, mais complexos, né, mais intrigantes que a gente tem no direito de família e também um dos que mais desperta a atenção das pessoas de uma maneira geral. Porque quando a gente fala de pensão, né, Maria Cristina, quando a gente fala de pagamento de pensão, a gente está lembrando da sobrevivência das pessoas. Então, naturalmente, no meio social tem muitas pessoas que realmente precisam dessa verba. Tem dois grupos básicos de pensão alimentícia. Aquela que é paga para os filhos e aquela que é paga para ex-cônjuges, né? Normalmente, a pensão paga para os filhos ela é uma responsabilidade de ambos os genitores. Se eles estão juntos, não há pensionamento, porque eles mantêm as crianças, os filhos, adolescentes, etc. Mas se eles se divorciam, se separam, acabam a união estável, é necessário que seja averiguado quem tem condições econômicas de manter e qual é a necessidade de quem vai receber. Então, esse é mais ou menos um conjunto de parâmetros que o direito estabelece para a gente fazer essa fixação. Mas é muito subjetivo. Muito subjetivo. Extremamente subjetivo. Se a gente pensar, por exemplo... Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Inclusive, João, essa é uma das questões
até mais difíceis de a gente explicar, né? Nós somos professores universitários também. Até para trabalhar isso na sala de aula é complexo, porque não tem um mecanismo. Às vezes as pessoas associam a um percentual, 10%, 20%, 30%, a gente escuta muito falar nisso, né? Em média, 20% da renda, mas isso não está definido em lei, porque isso varia muito. Às vezes a pessoa ganha mais, às vezes a pessoa ganha menos, às vezes ela já tem outros filhos, às vezes ela tem que sustentar outros parentes, casou de novo. Então tudo isso é levado em consideração para estabelecer esse quanto. É a típica situação de que vai ser verificada na análise de cada caso. Por isso que não dá para dizer de forma anterior e em tese, por assim dizer, regras matemáticas exatas de percentuais com relação ao número de filhos. Uma outra situação que a gente vê ainda falando de pensão alimentícia é quando, por exemplo, um dos cônjuges morre e a criança fica sob a responsabilidade, por exemplo, dos avós dessa criança. O outro cônjuge, ele tem que pagar a pensão para esses avós por conta da vida do neto? Como é que funciona isso também? Para a senhora, Maria Cristina. João, é o seguinte... Eu acabei não direcionando, mas é para os dois, mas por favor, a senhora primeiro. É o seguinte, como o Dimitri bem falou, o que, digamos, fundamenta o direito alimentar é o princípio da solidariedade, que deve estar ali plasmando todas as relações familiares. Nesse caso, você falando da criança, a pensão alimentícia, ela deve prover o sustento dessa criança, independentemente de com quem elas estejam. Então, se porventura a criança, por alguma razão, está na guarda dos avós, isso não impede que os pais, eles sejam, independentemente de ter havido ou não a morte de um deles, eles sejam compelidos a auxiliarem a pagar essa pensão alimentícia. Como também é possível, no caso de, por exemplo, se os pais, eles de forma exclusiva não puderem pagar as necessidades relacionadas a esta prole, a estas crianças, pode ser de forma subsidiária convocar os avós para comparecer nesse pagamento. Fazer também parte desse ciclo, né, de auxílio à criança. Esse espírito de solidariedade é muito importante, mas ele vale também para aqueles filhos fora do casamento, doutora Maria Cristina? Vale. A pessoa tem um casamento, aí pula a cerca, tem um filho fora do casamento. Tem que pagar pensão ali também. Muito importante a sua pergunta, porque é bom que a gente diga a toda a coletividade que nos assiste. Filhos, à luz da Constituição Federal do Brasil, não existe distinção nenhuma, seja a origem que ele tiver. Ainda que seja havido dentro ou no curso de um casamento, ou no curso de uma união estável, ou em razão de uma ficada apenas, de uma noite casual. Enfim, não interessa. João, não interessa a origem, é filho, então todos os direitos são absolutamente iguais. Muito bem. Doutor Dimitri, o senhor começou falando sobre as mudanças que a gente está passando, na forma de pensar, a própria família, a concepção de família, de núcleo familiar tem se transformado. E a pandemia mudou muita coisa também, né? Mudou bastante coisa. No direito familiar, houve muitas mudanças? Como é que foi entendido o direito familiar a partir e sob a ótica da pandemia? João, a pandemia, ela nos trouxe uma nova concepção de relacionamentos, né? A percepção de convívio, de relacionamento pais e filhos, convivência entre casais, né? Entre outros parentes, ela realmente foi muito influenciada por conta dessas transformações, né? De reclusão social, muitas pessoas em casa o tempo todo, né? As crianças deixaram de ir para a escola, os idosos foram quase que obrigados a deixar de sair de casa. Então, esse conjunto de mudanças, ele realmente impactou muito nas relações de família. De maneira bem específica, em relação à sua pergunta, a gente tem 2 ou 3 temas, né, Maria Cristina, que são mais fortes. O primeiro deles é a questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela foi uma mudança realmente muito significativa, a perspectiva da pensão alimentícia, porque muitas pessoas deixaram de trabalhar, ficaram sem renda, né? Houve uma diminuição de ganhos. É necessário a gente dizer que um pequeno percentual da população até ganhou mais um pouquinho, mas foi pequeno. Mas foi uma pequena parcela. A maior parte da população, a gente teve a perda de 7 milhões de empregos. 7 milhões de empregos. Então, esse conjunto de transformações, no que diz respeito ao poderio econômico da sociedade, impactou diretamente na pensão. Isso significa o quê? Que alguns pais deixaram de pagar, que outros tiveram que reduzir, que foram feitos contratos, acordos entre os pais, para talvez, depois da pandemia, eles haver uma recomposição desses valores. Esse é o primeiro ponto. O segundo, mais importante, né,
Dos 3 eu vou ser bem rápido, mas o segundo mais importante diz respeito à convivência dos pais separados com seus filhos. A gente sabe que tem pais que são médicos, outros são enfermeiros da área de saúde, pessoas que têm gente em casa com comorbidade. Então esse trânsito de crianças e adolescentes, visita de um, visita do outro, em alguns casos ela precisou ser suspensa, né? Algumas recomendações inclusive de que não acontecesse. Sobre esse segundo ponto, eu e a minha ex-esposa, nós temos uma filha, e desde o início da pandemia até o meio do mês de junho, mais ou menos, ou seja, 3 meses, eu fiquei sem ver a minha filha, justamente por quê? Porque como jornalista eu tô na rua, né? Eu tô encarando essa doença, não tô, lógico, não sou à frente de batalha dos médicos, dos enfermeiros, mas a gente está exposto a riscos muito maiores do que a média das pessoas que estão em casa, que ficam em casa. Então, para proteger a minha filha, a gente decidiu, não, durante esses 3 meses ela vai ficar com você, aí protegidinha, quietinha. E aí o que aconteceu? Eu comecei a conseguir fazer testes, e aí a gente consegue confirmar que não tá com coronavírus. E nossa, matar a saudade foi a melhor coisa do mundo, né? E a gente vê que realmente houve uma mudança muito drástica nas relações familiares por conta dessa pandemia, né? O terceiro grande grupo de mudanças que a gente tem, João, além dos alimentos, dessa questão de guarda, que você pontuou muito bem com o seu exemplo, é muito bom dar exemplos assim, porque muitas pessoas que nos assistem estão vivendo essa mesma situação. O terceiro grande grupo, acho que Maria Cristina vai concordar comigo, diz respeito a uma perspectiva de ampliação do número de divórcios, ou seja, não é que a pandemia esteja acabando os casamentos, né? A gente tem discutido isso desde o começo do isolamento social. Mas são casamentos que naturalmente já vinham desgastados, já vinham fragilizados, as pessoas provavelmente já não tinham uma razão muito forte, aquele fogo já tem diminuído, né? A paixão já tem acabado. Eu vou pedir para a gente tratar desse assunto no próximo bloco, porque eu tenho que chamar um intervalo rapidinho, mas é um assunto muito forte, que a gente vai trazer daqui a pouquinho, que a gente já está de volta já falando ainda sobre contratos familiares. Cada família pode criar seu próprio direito de família, a gente vai falar sobre divórcio daqui a pouco. Rápido intervalo, a gente volta já. Solidez, segurança e rentabilidade são fundamentais. O bom investidor não permite que o vento destrua seus sonhos. Pois é, em tempos de juros baixos, garantia de solidez, segurança e rentabilidade, só o imóvel pode oferecer. Pense nisso. Consulte seu corretor ou imobiliário. Está de vez no aluguel. Venha morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quadro de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária. Fábrica de sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. Venha para o Lojão da Econômica. Aqui você encontra tudo o que precisa para pequenos reparos até grandes obras. Aproveite e confira condições especiais de tintas, pisos e revestimentos, materiais elétricos e hidráulicos, louças e materiais sanitários e muito mais. Ferramentas para presentear seu pai. E ainda parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros. Lojão da Econômica, material de construção. Dia de vender barato. O futebol na TV Tambaú sempre tem clima de final. E neste sábado, o encontro de gigantes começa a decidir a Copa do Nordeste 2020. Ceará e Bahia, ao vivo. 5 anos atrás deu vozão. E agora, quem larga na frente na corrida pela orelhuda? Neste sábado, 4 da tarde, começa a grande final da Copa do Nordeste. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento Rexona, no campo, na arquibancada. Máxima proteção para todos os movimentos. Compre já sua moderninha e leve o PagBank, o banco completo e grátis.
É Nescau ou Nescau? Porque Nescau tem a energia que alimenta de verdade. Canesten, acaba com a frieira. Canesten, se é Bayer, é bom. Skin, orgulho de estar na sua mão na Copa do Nordeste. Ganhe até R$150 para apostar no BetSul. www.betsul.com. Olha, a gente tá de volta e nos melhores bairros de João Pessoa tem oferta para você. Os imóveis da Construtora Aliança estão te esperando. Estamos aqui na Construtora Aliança, aqui ao meu lado Ivna, que vai contar um pouquinho mais sobre o Aliança Off, né, Ivna? É isso aí, a maior negociação da história da Aliança voltou. Aliança Off 2020, agora com mais vantagens. Apartamentos prontos para morar no altiplano, bairro dos estados ou intermares. Todos com área de lazer completa, 2 ou 3 dormitórios e o melhor, pronto para morar. Então entre em contato com a gente para saber quais são as vantagens da Aliança Off e não perder essa oportunidade. Se você gostou do empreendimento, liga para a Construtora Aliança. Não perde a oportunidade não, mas liga agora que tem corretor esperando a sua ligação. 3533-3333. E a gente continua conversando aqui com os advogados especialistas no direito da família, Dimitri Soares e Maria Cristina Santiago. A gente estava falando no outro bloco sobre a influência da pandemia nas relações familiares, o aumento no número de divórcios. Doutora Maria Cristina queria também fazer uma intervenção falando um pouquinho sobre isso. Então, João, e todos que nos assistem, né? Como o Dimitri bem pontuou, a pandemia, ela impactou todas as relações, não somente as familiares, mas todas elas. Dentro das relações de família, algumas questões merecem realmente atenção. A primeira delas é com relação a você que nos assiste e que, de fato, existe possibilidade de redução do poder de contribuir com a pensão alimentícia. Sim, este é um fato e isso fundamenta, por exemplo, uma ação de revisão. Entretanto, é importante que se diga que somente vai ter esse fundamento se essa pessoa não tiver, antes da pandemia, já um histórico de mora. Porque muitas pessoas, às vezes, João, e Dimitri sabe disso, se aproveita da situação pandêmica para dar continuidade àquela questão de não efetivar o pagamento da pensão alimentícia. Ou seja, a pessoa já está dando calote, ainda quer continuar, aí usa a pandemia para isso. Claro que é necessário que, como tudo no direito de família, você tem que ter muita atenção com o caso concreto. Não significa dizer que todas as pessoas que vão pedir a revisão ou estão sem pagar, significa que está dando continuidade no calote, mas é necessário verificar isso. Se aquela pessoa já estava no período anterior à pandemia em mora, muito provável que de toda sorte iria continuar. Uma outra questão que eu queria falar a respeito dessa visita, desse direito à convivência, e aproveitar aqui na presença de todos vocês, dar os parabéns, João, com essa sua, com esse seu testemunho de ter ficado sem ver sua filha. No sentido de que ser pai, ser mãe, ainda que nós não estejamos convivendo com os nossos maridos, com os nossos companheiros, esposas ou companheiras, é sobretudo a gente amar os nossos filhos e muitas vezes, João, para amar essas crianças, é necessário sim, nesse tempo de pandemia, existir uma maior empatia desse casal, ainda que resistam e que existam velhas feridas. E a gente vem visto isso no nosso cotidiano, como advogado de família, acredito que Dimitri também tem visto, um esforço, pelo menos, daquelas pessoas de realmente chegarem a um ponto em comum para proteger os seus filhos e fazer determinadas, digamos assim, discussões ou abrandamentos, concessões com relação ao direito de visita. Muitas vezes o que é que se faz? Se utiliza o período de férias, como se as crianças estivessem em férias. Passa um mês ou 15 dias com um e depois com o outro. E para finalizar... Se as pessoas moram perto, eu acho que não há problema nenhum. Eu acho que isso é uma forma... Tudo vai depender do caso. Muito porque do caso, às vezes eles moram perto, mas um deles, por exemplo, João, mora com pais idosos. Ou então
estão no front, por assim dizer, por serem médicos ou da área de saúde. Nesse momento da pandemia, a gente precisa fazer essas concessões, organizar Exatamente. E se você fizer uma busca, por exemplo, na jurisprudência, eu e Dimitri, como somos advogados, a gente pode dizer isso com certeza, existem um sem número de decisões a respeito de decisões que foram proferidas nesse estado de pandemia em razão da necessidade de modificar esses modelos de convivência que já estavam solidificados. E só para concluir, João, nesse tópico, a respeito do número de divórcios, eu queria chamar a atenção de vocês que nos escutam, que 2 problemas foram vistos em relação à família brasileira no campo da pandemia, que é o aumento exacerbado das situações de violência contra a mulher. Normalmente, essas pessoas que são vítimas de violência, elas já estão inseridas em um ciclo de violência que já é pré-existente à pandemia. Entretanto, com a pandemia, como o meu amigo Dimitri disse, é normal que ou o casal se aproxime muito, ou se já tinha determinadas questões, em razão dessa convivência diuturna e acirrada, imposta em virtude do distanciamento social, faz com que haja a proliferação de situações de agressão. Então, ou seja, é isso se multiplica um mal que já existe. Sem dúvida. E só para concluir, para te dizer que também a gente tem visto, eu pelo menos, e acredito que meu amigo Dimitri também, uma, digamos, proliferação de demanda de pessoas querendo planejar a morte. Planejar, por exemplo, a partir de um testamento, a partir de uma holding, de um planejamento sucessório, porque, por mais que nós não queiramos, a pandemia precisa pensar nisso. Faz com que... E a gente vai falar isso no quarto bloco, que eu queria falar sobre herança também. Tá. E aí eu já separei um pouquinho para a gente falar sobre herança no quarto bloco. Nesse momento eu queria voltar ainda... doutora Maria Cristina, me permita, voltar ao doutor Dimitri, falando que ele estava falando sobre o aumento dos divórcios. Isso. Né? E é uma situação que a gente tem visto, uma demanda crescente nesse sentido, tem aumentado muito, mas já não era algo que já vinha acontecendo de uns tempos para cá, porque, se eu não me engano, em 2018 foi o primeiro ano em que houve mais divórcios do que casamentos, né? Na história. Nós temos dados estatísticos muito interessantes, né? As pessoas, elas diminuíram o número de casamentos, né? São dados do IBGE, né? Aquela pesquisa por amostragem de domicílio que está disponível na internet, e realmente é uma pesquisa que revela muito da configuração da família brasileira. Ela mostra, João e Maria Cristina, que os casamentos eles diminuíram, mas as pessoas não deixaram de conviver juntas, né? O que é que está acontecendo? Está havendo um aumento progressivo das uniões estáveis, ou seja, as pessoas estão aos poucos substituindo a tradicional forma do casamento por um outro sistema mais simples, né? Menos formal, mais informal, que é a constituição de uma união estável. O que é que isso tem relação, o que é que isso tem a ver com a pandemia, né? Na pandemia diminuiu muito o número de casamentos por diversas razões. Não pode ter festa, não pode ter celebração, né? Cartórios ficaram fechados durante um tempo, etc. Mas o que chama realmente mais a atenção da gente são os números dos divórcios, não só no Brasil, que nós já temos realmente uma busca significativa por demandas nesse sentido, mas nos países que passaram pela quarentena e pela pandemia antes da gente, um aumento realmente significativo no fim desses casamentos. E o que é que isso significa, né? O que é que isso representa para a gente? Esses casamentos, eles, como eu já estava dizendo agora há pouco, eles já vinham, digamos assim, em crise. São pessoas que já não viviam tão bem. Não é a pandemia que definitivamente acabou o amor. Porque se o casal se dá bem, naturalmente eles vão conseguir, como muitos estão atravessando a pandemia, conciliar essa pandemia com o relacionamento. Driblar as dificuldades. Não está sendo fácil para ninguém, né? Muitas vezes as pessoas passavam um dia fora e chegavam só de noite. Mas agora muitas pessoas estão em casa o tempo todo, durante vários meses, os filhos também, né? Tem até uma brincadeira que diz o seguinte, né? Quem está passando a pandemia com os filhos e casado dentro de casa, se terminar a pandemia junto é porque realmente eles se amam. É porque realmente vai para o resto da vida. Vai para o resto da vida. Mais ou menos isso. O senhor estava falando sobre união estável e é uma dúvida também, até passar para a doutora Maria Cristina aqui. Quando um namoro se transforma em união estável, a gente tem um momento em que dá para estabelecer isso?
Então, uma questão que é interessante e também vem aumentando em virtude da pandemia, são esses namorados que, por exemplo, eles acabam que, em razão de não estarem podendo se ver muito, acaba que um vai para a casa do outro e ali ficam muitas vezes morando junto. E aí, essa questão da linha tênue que separa um namoro de uma união estável, tudo vai depender da questão da subjetividade, da intimidade deles. É algo como se fosse quase uma evolução. O namoro, por assim dizer, a gente pode falar que é meio que um test drive, a pessoa está testando se aquela pessoa vai dar certo com ela, mas aí quando você já está na união estável, você vai pelos requisitos que são publicidade, não eventualidade e intenção de formar família, e ela já é reconhecida, né, Dimitri, no seio da sociedade como sendo um companheiro e uma companheira, e não mais como um casal de namorado. Porque, diferente de antigamente, os namoros hoje são distintos dos namoros da época dos nossos pais, dos nossos avós, e até mesmo, eu não sei de Dimitri, mas de mim, da minha época, também. Da minha geração. Sem dúvida. Da minha geração ainda era mais convencional, né? Mas... É por isso que a gente tem propagado um pouco essa ideia da contratualização das relações, porque é importante deixar as pessoas seguras em relação àquilo que elas estão vivendo, né? Não deixar dúvidas, não deixar arestas, né? Não correr o risco, como Maria Cristina disse, daqui a pouco aquele namoro durante a pandemia, a pessoa vai lá e pede uma pensão alimentícia, né? O cara comprou um apartamento e a outra acha que tem direito à metade. Exatamente. Para a gente evitar esse tipo de desconforto, talvez o melhor caminho seja colocar no papel, somos namorados, estamos aqui vivendo essa fase juntos, mas não temos a intenção, como a Maria Cristina disse, de constituir uma família definitiva. Pode ser um próximo passo. E como é que funciona esse contrato de namoro, segundo o ordenamento jurídico brasileiro? Bom, esse é um dos temas mais complexos que a gente tem hoje no direito brasileiro. Nessa semana a gente teve também um bate-papo no YouTube muito importante sobre isso. Nós temos a percepção, João, de que é possível que as pessoas contratualizem questões patrimoniais e questões existenciais. Desculpa. Ou seja, que elas estipulem se elas são um casal e uma nova família, se eles são apenas namorados, se eles vão dormir juntos, vão ter relações sexuais, vão fazer viagens, se eles vão ter convivência com as outras famílias, se eles vão ter parcerias econômicas, né? Às vezes tem namorados que dividem cartão de crédito. A gente imagina que tudo isso já subjetivamente se entende, mas existe hoje, de acordo com o direito, uma necessidade de formalizar isso. Será que essa formalização também não traz até uma certa... como é que eu poderia dizer, frieza para esse relacionamento? João, objetividade em algo tão subjetivo? Sua pergunta é muito interessante, porque nos permite, né, Alexandre, esclarecer um pouco dessa matéria tão tortuosa. A prática nos mostra que tem vários casais em que um deles acha que está namorando e o outro acha que já vive como uma união estável, né? Então eles não conversaram sobre isso. Mas na cabeça de um deles é muito comum, olha, nós vivemos juntos 10 anos, né? Nesses 10 anos a gente adquiriu o patrimônio juntos. E o outro diz, a gente quem, né? Porque eu sou namorado seu e você, embora a gente viva junto. Só para concluir, é bem isso que Maria Cristina disse, né? Eu me lembro bem que quando eu comecei a namorar, minha primeira namorada lá no tempo ainda de colégio, a gente ia para casa da namorada na sexta de noite, no sábado, e no domingo se tivesse sorte, né? Que a mãe da namorada deixasse. Os namorados hoje, eles ficam juntos, eles viajam, eles transam, eles fazem as coisas de um casal normal. Então, esse limite ele é muito tênue, por isso que a gente sugere essa contratualização. João, sim, mas tem uma coisa aí com relação a essa informação, como o Dimitri disse, é uma linha tênue, e para completar ainda mais essa situação de nebulosidade, é interessante a gente falar de uma figura que nasceu da jurisprudência de um voto do ministro Belize no ano 2015, chamada namoro qualificado. E o que é o namoro qualificado? Namoro qualificado. Namoro qualificado. Então, o namoro qualificado é justamente quando você já tem esse envolvimento das relações íntimas, você pode muitas vezes até estar morando no mesmo local com ela, entretanto, você ainda não tem, naquele momento, a intenção de formalizar a família, porque você projeta para o futuro
esse tempo da O formalização da família. namoro qualificado, então, seria aquele rapaz que fica enrolando a moça durante muito tempo. Mas aí a questão, já que a gente está num programa de direito imobiliário, vocacionado, por assim, aos esclarecimentos imobiliários, é que nesse voto do ministro Belize, o que é que aconteceu? Esse casal, que morava junto num curso de pós-graduação no exterior, durante esse tempo adquiriu um apartamento. 2 anos depois, casaram-se e quando foram se divorciar, esse apartamento ficou fora da partilha sob a alegação de que era bem particular. E aí a moça entrou com o pedido de reconhecimento de união estável e o voto do ministro Belize foi nesse sentido de dizer não. Ali não tem comunicação do patrimônio porque ali era um namoro qualificado. O rapaz que fica enrolando a moça durante tanto tempo e aí quando a moça vai cobrar... Olha, a gente não está tendo uma união estável, a gente tem um namoro qualificado. Se você me permite, já que o cliente está bem descontraído, né? Esse cara que você falou, que enrola a moça muitos anos, né? Tem gente mais de Andeca, talvez esse seja um namoro desqualificado. Desqualificado, é exatamente. Agora, voltando a falar do contrato de namoro, ele requer alguma homologação judicial, escritura pública, tem alguma obrigação para isso? A gente vai responder essa pergunta no próximo bloco, que a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar um imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confienocorretor.com.br. Cresce Paraíba. Dia dos Pais é dia de presente Casa Pio. Pra todo pai, pra todo estilo, pra todo dia. Vai na Casa Pio, vai. Vai no prazo 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. O melhor presente pro seu pai? Vai na Casa Pio, vai. Dia dos Pais é dia de presente Casa Pio. Pra todo pai, pra todo estilo, pra todo dia. Vai na Casa Pio, vai. Vai no prazo 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. O melhor presente pro seu pai? Vai na Casa Pio, vai. O futebol na TV Tambaú sempre tem clima de final. E neste sábado, o encontro de gigantes começa a decidir a Copa do Nordeste 2020. Ceará e Bahia, ao vivo. 5 anos atrás deu vozão. E agora, quem larga na frente na corrida pela orelhuda? Neste sábado, 4 da tarde, começa a grande final da Copa do Nordeste. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento Rexona, no campo, na arquibancada. Máxima proteção para todos os movimentos. Compre já sua moderninha e leve o PagBank, o banco completo e grátis. É Nescau ou Nescau? Porque Nescau tem a energia que alimenta de verdade. Canesten, acaba com a frieira. Canesten, se é Bayer, é bom. Skin, orgulho de estar na sua mão na Copa do Nordeste. Ganhe até R$150 para apostar no BetSul. www.betsul.com. Olha, para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial te esperando. Veja esses empreendimentos da MRV Engenharia e da Jampa Imobiliária. O Jardim da Costa já está quase pronto e, é claro, para realizar o seu sonho de sair do aluguel. Aqui comigo está Carlos. Carlos, conte mais pra gente como é que vai ser essa entrega. Bom dia. Bom dia, Rose. Então, tá muito perto de ser entregue e aí quando você
pensa em Jardim da Costa, você pensa em localização, você pensa em segurança, lazer completo, com piscina, salão de festas. Então não perca, pessoal. Venha aqui morar na região dos bancários, pertinho do Shopping Mangabeira, pertinho de bancos, supermercados, farmácias. Esse mês a MRV Engenharia está facilitando ao máximo sua entrada. Então o que o banco não financiar, a MRV Engenharia vai parcelar aí em suaves prestações para você. E venha sair do aluguel, porque é muito mais barato hoje você morar no que é seu. Vem com a MRV Engenharia. Vamos apresentar para você agora o Residencial Miguel, que fica no Valentina Figueiredo. Olha, super prático porque fica pertinho de tudo. E olha, Éder tem facilidades para você sair do aluguel, né, Éder? Zero burocracia, tudo rápido e fácil. O Residencial Miguel, pertinho do supermercado São José, pertinho do Detran no Valentina, excelente localização com sala ampla, 2 quartos e uma suíte, cozinha e quarto de serviço e um acabamento diferenciado. Tudo isso com zero de entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. E TBI, cartório e taxa da Caixa também incluso. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal, a sua carta de crédito é analisada na hora e sua chave entregue em tempo recorde. Estamos em frente à Caixa Econômica do Geisel e no Valentina, ao lado do City Park. A nossa missão é ajudar o maior número de pessoas a sair de vez do aluguel, porque a fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Liga agora para os corretores de imóveis da MRV Engenharia e da Jampa Imobiliária. Tem um imóvel esperando por você. E a gente vai continuar a conversa com os advogados especialistas no direito da família, Dimitri Soares e Maria Cristina Santiago. Dando continuidade ao bloco anterior, eu deixei uma pergunta aqui. O contrato de namoro requer homologação judicial ou escritura pública? Explica pra gente, doutor Dimitri. Eu acho que eu tenho uma opinião diferente da doutora Maria Cristina Santiago. Temos um debate aqui, então. Tem um rápido querer debate, ouvir as duas de forma breve, bem objetivo. Tá bom, eu entendo que não é necessária homologação. Aliás, entendo que não é necessária homologação em nenhum outro contrato em que não haja vulnerabilidade, ou seja, menores envolvidos, pessoas com portadores de deficiência, idosos, pessoas com vulnerabilidade econômica, ou seja, são maiores e capazes, podem fazer isso no escritório do advogado sem necessidade de registro público. Doutora Maria Cristina pensa diferente. Não, é interessante que o meu amigo aqui, ele foi mais... ele não sabe no que eu vou dizer, que é parecido com o que ele falou. Eu acho que também não precisa de homologação judicial. O que é de distinção entre o que eu acho e o que ele diz é o seguinte: existem determinados contratos que, por mais que você os faça, ainda que você os faça por escritura pública, embora no nosso ordenamento jurídico impera a liberdade formal dos contratos, se porventura lhe tiver uma união estável configurada, não é o fato de existir um contrato de namoro que vai dar, por assim dizer, o salvo-conduto de, em juízo, aquele arranjo não ter as consequências de uma união estável. Ou seja, o contrato de namoro, a partir do momento em que se caracteriza como uma união estável, acabou o contrato de namoro. Ou seja, o contrato de namoro não pode ser utilizado como uma manobra ou um ardil para afastar a incidência da união estável. Entendi. Ainda falando sobre esses pactos, sobre esses contratos, o que são pactos antinupciais, doutor Dimitri? Bom, os negócios antinupciais, né, são bastante variados. Eles dizem respeito às regras que o casal constrói antes de casar ou antes de estabelecer uma união estável. Digamos assim, eles sentam e estabelecem as regras do jogo, né? Como é que vai ser o nosso relacionamento? Como é que as coisas vão funcionar entre a gente? Então o pacto antinupcial, ele serve muito para moldar, digamos assim, dar uma configuração às necessidades do casal. Até um tempo atrás, João, nós tínhamos apenas aspectos econômicos, como por exemplo a escolha do regime de bens ou realização de doações entre eles. Mas mais recentemente, o direito brasileiro tem adotado questões existenciais. E aí eu também vou um pouco mais além, não sei que a doutora Cristina vai concordar, mas a gente entende que é possível pactuar número de relações sexuais, cuidados com os filhos, questões de ordem religiosa, administração da casa, né? Atribuições domésticas, quem paga as contas e assim sucessivamente. Peraí, atribuições domésticas, o senhor quer dizer quem lava a louça, quem leva o lixo para fora? Exatamente isso, quem passeia com o cachorro, quem vai cuidar da casa.
A gente entende... Isso né, dá para você pactuar num contrato. Eu faço parte de uma linha mais vanguardista, né? Defendo expressamente essa possibilidade de que se isso é uma necessidade do casal, se isso incomoda o casal, que é possível que eles contratualizem. É importante a gente dizer que no Brasil nós temos as mulheres realizando as atribuições domésticas em mais de 70% dos domicílios. Ou seja, é possível que a mulher enche o saco uma hora e diga, olha, eu não quero mais fazer tudo sozinho. Não quero mais lavar o banheiro. Vamos organizar aqui, ó. Vamos pelo menos fazer isso de maneira alternada. Mas isso é um exemplo do conjunto de normas e de construções que podem ser pactuadas pelo casal naquilo que a gente chama de negócios existenciais. Doutora Maria Cristina, a senhora, imagino, pense... Eu penso um pouquinho diferente. Distinto. Embora eu tenha muito apreço com essa ideia vanguardista de que as pessoas possam, por livre e espontânea vontade, normatizarem e dizerem as suas próprias regras de vida, o direito das famílias em relação às normas jurídicas, elas possuem normas que a gente diz que são híbridas, ou seja, são normas, algumas delas que você pode dispor à vontade e outras de força obrigatória ou cogente que você não as pode afastar. Com relação aos pactos antinupciais, do modo que está constando na norma jurídica, de início, principalmente, é para você escolher o regime de bens que você quer que vigore lá dentro da sua sociedade conjugal. Tanto é assim que, se porventura você não fizer um pacto antinupcial, já existe o regime que a gente chama supletivo ou supletório, por assim dizer, que a própria lei diz, no silêncio da inexistência, da inércia na escolha de um regime, no casamento pelo pacto antinupcial, você vai poder a sua sociedade conjugal vai ser regrada pelo regime de comunhão parcial de bens. Essas questões existenciais da qual Dimitri falou, embora eu tenha muito respeito e tenha apreço por essa ideia, até o presente momento eu ainda não estou convencida a respeito desta possibilidade. Embora, João, no direito das famílias, ele é um terreno fértil para que, em razão dos precedentes jurisprudenciais, acabe fazendo com que haja uma modificação das regras postas. Então, eu não sou absolutamente contrária à adoção posteriormente, a partir de precedentes jurisprudenciais, da adoção desta possibilidade. A senhora está falando sobre isso, me veio aqui à mente, por exemplo, as novas formatações de famílias que nós temos. Né? Casais homoafetivos, pessoas que vivem em relações com mais de um cônjuge. Isso acaba fazendo com que o direito familiar seja realmente essa terra fértil que a senhora falou, e que seja até uma área de vanguarda para o direito, para uma análise de novas formas de ver as próprias relações humanas, porque o direito, na verdade, é uma mediação entre as relações humanas, né? João, olha só, com relação a isso, a questão das famílias simultâneas, por exemplo, a gente sabe que existe na sociedade pessoas que estão, por exemplo, na vigência de um casamento, não estão separadas de fato, mas vivem em uniões com outras pessoas. Não estou falando no mesmo local, que aí já seria um poliamor, estou falando de famílias simultâneas. Um homem que tem uma família aqui, outra família ali. A pessoa tem uma família aqui, outra na rua tal, outra na rua tal, ou então aqui, outra no município tal, ou no estado tal. Como é que o direito vê isso? Por enquanto, o direito está vendo que não existe a possibilidade dessa segunda união ser entidade familiar, no sentido de ter direitos sucessórios, direitos... Tem, por enquanto, apenas a proteção importante, eu vou lembrar aqui, Dimitri, de um está ainda não concluído no Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema, para saber se é possível ou não, João, existir essas famílias simultâneas e dessa segunda família ser reconhecida como entidade familiar. O caso é interessantíssimo. Entendeu? Eu vou precisar que vocês voltem a esse assunto no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai falar ainda sobre herança, vai falar sobre esse assunto, a continuidade desse assunto, e vai também ter uma mensagem do presidente do COFES, João Teodoro, que fala sobre as condições para aquisição imobiliária. São só 2 minutinhos e a gente já está de volta. Sala de estar e de brincar.
suíte e cineminha a dois, vista para o mar e para novos sonhos. Conheça online o seu melhor lugar. Aliança Off, a maior negociação da história da Aliança voltou, agora com mais vantagens. Faça um tour virtual e aproveite essa oportunidade de viver tudo de bom no seu Aliança pronto para morar. Aliança, aqui eu vivo melhor. Está de vez o aluguel. Venha morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quarto de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária. Fábrica de Sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. As pessoas não são todas iguais, os sonhos de cada uma também podem não ser. Por isso, com a MRV, você diz onde quer morar. Tem uma oportunidade na região dos bancários, pertinho do shopping. E tem um pronto para você morar no Conjunto Esplanada, perto de tudo que você precisa. Compre sem sair de casa com condições especiais. Documentação grátis e descontos de até R$8.000. Ligue para MRV. O futebol na TV Tambaú sempre tem clima de final. E neste sábado, o encontro de gigantes começa a decidir a Copa do Nordeste 2020. Ceará e Bahia, ao vivo. 5 anos atrás deu vozão. E agora, quem larga na frente na corrida pela orelhuda? Neste sábado, 4 da tarde, começa a grande final da Copa do Nordeste. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento Rexona, no campo, na arquibancada. Máxima proteção para todos os movimentos. Compre já sua moderninha PagBank ou Banco e grátis. É Nescau ou Nescau? Porque Nescau tem a energia que alimenta de verdade. Canesten, acaba com a frieira. Canesten, se é Bayer, é bom. Skin, orgulho de estar na sua mão na Copa do Nordeste. Ganhe até R$150 para apostar no BetSul. www.betsul.com. Tambaú Imóveis está de volta e o tema do Momento Imobiliário de hoje são as condições para aquisição imobiliária, na mensagem do presidente do COFES, João Teodoro. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis, está de novo. E eu gostaria sobre condições para aquisição imobiliária. Todo mundo sabe que nós temos condições de adquirir um imóvel à vista ou, com certeza, em condições de um negócio muito inclusive até na hora de... Mas, obviamente, nem todo mundo tem direito de comprar à vista, né? A gente tem dificuldade e, graças a Deus, nós temos abundância de financiamento hoje no Brasil que permite a gente fazer boas escolhas na hora de comprar um imóvel. Mas é muito importante que o comprador de imóveis saiba escolher o financiamento que melhor se encaixa nas suas potencialidades, nas suas possibilidades e, obviamente, que tenha o menor custo possível para a aquisição da casa própria. Então, é muito importante que o corretor assessore nesse momento. Hoje nós temos, pela internet, muita facilidade de financiamento e oferece financiamentos imobiliários. Desde que, se você quer fazer um financiamento, seja pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ou seja pelo FGTS, como no caso do projeto Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, em todo caso em qualquer caso você tem possibilidade de fazer essas simulações. Então é muito importante que o corretor assessore o seu cliente e faça essas simulações todas em cada um dos bancos que oferecem financiamentos e verifique também as taxas de juros, porque são hoje bastante diferenciadas. É possível
que você encontre um juro mais adequado à situação do teu cliente. Inclusive hoje a Caixa Econômica e os próprios bancos privados estão reduzindo seus juros em face naturalmente da Selic absolutamente baixa que nós temos aí. Fica a dica para vocês, atendam bem os seus clientes e a gente vai conseguir passar por essa pandemia com toda tranquilidade. Um grande abraço e até a próxima semana. A gente continua o nosso bate-papo aqui sobre contratos familiares com os advogados Dimitri Soares e Maria Cristina Santiago, e o assunto tá muito quente. A gente estava conversando aqui agora no intervalo, falando sobre monogamia, sobre a importância desses regramentos jurídicos brasileiros. Doutor Dimitri, no outro bloco, ia falar sobre um exemplo que pode acabar com a monogamia no Brasil se tornar uma jurisprudência. Queria que o senhor contasse pra gente como é que é esse caso. Isso, João, muito brevemente, né? A Maria Cristina tinha tocado nesse caso. É um dos dois casos que estão lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando talvez decisão aí desse ano. O julgamento está no meio do caminho, mas o caso ele é muito emblemático e representa bem as transformações que a família brasileira vem atravessando. O caso trata de uma relação homoafetiva entre duas mulheres, ou seja, ela tem a sua companheira e uma delas começa relacionamento com a terceira. E a gente está acostumado a ver esse caso extraconjugal realizado muitas vezes pelo homem, né? Então é o homem que é casado e tem amante. Nesse caso é a mulher. A mulher que é casada com outra mulher e tem uma amante. Um amante. Ela morreu. Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal para saber se as duas vão receber a pensão previdenciária. Se as duas são reconhecidas como esposas. Perfeito. Como daquela entidade mulher. familiar. Isso como é entidades absolutamente familiares. transformador. Como esposas não pode, João, só para não ter dúvida para quem nos assiste, porque o casamento, ele somente pode ser realizado no caso, se você for casado duas vezes, sem ter um divórcio ou a morte do seu anterior cônjuge, você comete um crime que é o crime da bigamia. Mas, por exemplo, você pode ser casado em termos de não tipificar uma conduta ilícita lá do Código Penal e ter um amante ou ter um amante, enfim, para explicar para quem nos assiste. E essa questão entra na questão da herança, que a gente já está prometendo falar desde o começo do programa, que é justamente, ela morreu e as duas estão nessa disputa pela herança. No caso, não há um testamento determinando isso. Como é que se define a herança quando na ausência de um testamento? Como é que fica essa questão? Posso começar? Doutora Maria Cristina, posso pedir para ela começar? Claro, por favor. Por favor, doutora. Então, João e quem nos assiste, né, Dimitri também aqui do nosso lado, a sucessão hereditária no Brasil, ela se divide em dois sistemas. Pode ser em razão de um testamento, quando você faz um testamento e nesse testamento você pode fazer um legado ou um codicilo, ou então quando você não faz o testamento e aí a lei vem em nosso socorro, que é a chamada sucessão legítima, porque decorre da lei. E existem aquelas pessoas que a lei já diz, numa espécie de presunção relacionada a parentesco e à afetividade, quais seriam daquelas pessoas que conviviam com o falecido ou com a falecida, que serão quem vai herdar os bens que efetivamente forem deixados por herança. Doutor. A percepção é a mesma, né? A impressão que a gente tem é que o testamento ele dá uma liberdade muito grande para a pessoa organizar a sua transmissão hereditária, ou seja, ou você deixa para o Estado dividir através das normas da lei, ou você utiliza, em regra, dá até 50%, né? Algumas pessoas podem utilizar os 100% do seu patrimônio, mas na maior parte da população, 50% você destina para quem você quiser. Se não faz o testamento, vai ser dividido às vezes de maneira que não era aquela vontade da pessoa que a pessoa gostaria de fazer. Entendi. No caso de um testamento, o companheiro, ele pode ser excluído da herança por conta do testamento? Aí é que está a questão. Antigamente, antes do julgamento que ocorreu em 2017, de repercussão geral, existiam regras distintas para a união estável e para a união matrimonializada. Significava o quê? O cônjuge, ele já era reconhecido por força da lei, no artigo 1845, como herdeiro necessário. O que é isso? Herdeiro necessário nada mais é, João, do que aquele herdeiro que eu não posso afastar, a não ser que ele tenha cometido alguma daquelas condutas tipificadas, que são, por exemplo, uma indignidade ou uma deserdação, como o caso daquela Suzane Richthofen, que assassinou os pais. Lembram?
Pois bem, e a companheira ou companheiro, eles não estavam no rol do artigo 1845. Então, quando teve o julgamento de 2017, que disse que era inconstitucional o tratamento distinto entre as famílias matrimonializadas e as famílias convivenciais, uma questão se levanta. O companheiro e a companheira é herdeiro necessário? E aí, mais uma vez, João, a doutrina e a jurisprudência ainda não está uniforme com relação a esse entendimento, embora a doutrina majoritária, ela tem se levantado no sentido de que a companheira é herdeira necessária, o companheiro é herdeiro necessário, e assim, João, respondendo a tua pergunta, não pode ser afastado por testamento. Para a gente encerrar, doutor Dimitri, é possível herdar dívidas de falecido? Não, não é possível herdar dívidas. Morre o homem, morre a dívida. Morre a mulher, morre a dívida. Mas tem uma ponderação que precisa ser feita. O patrimônio que se deixa, ele vai servir para pagar as dívidas até o limite do que se deixa. Então, a gente utiliza uma expressão técnica, rapidamente se chama força de herança. Então, aquilo que o patrimônio dê, o que chega, por exemplo, você recebe 100 mil de herança e tem 80 mil de dívida, ele vai usar os 80 e só vai dividir 20. Só vai dividir os 20. Se ele deixa 100 mil de herança e 200 mil de dívida, ele utiliza os 100, mas o que sobra, ninguém é obrigado a tirar do próprio bolso, João, porque aí esse é bom demais. A gente ia fazer conta para os herdeiros pagarem. Faz conta, deixa para os filhos, deixa para os netos. Exatamente. Mas como é que se decide quem é que vai receber esses valores, no caso? Há um conjunto de regras, né? Uma questão bem específica. Algumas são prioritárias, por exemplo, pensão alimentícia, algumas indenizações trabalhistas, elas têm prioridade no recebimento. Filhos adotados, filhos fora do casamento, todos eles têm o mesmo direito? Mesmíssimo. Tudo igual, Tudo não igual. Existe nada de diferente. Nada de pra diferente. Eles. A conversa foi muito boa. Eu tive aqui hoje com os advogados especialistas em direito da família Dimitri Soares e Maria Cristina Santiago. Muito obrigado, espero receber vocês novamente para a gente conversar muito sobre assuntos como esse. A gente vai ficando por aqui e você encontra o programa de hoje e todos os programas anteriores no portal t5.com.br. No sábado que vem a gente está de volta e a gente vai falar sobre terrenos de marinha, o que eles representam para o mercado imobiliário. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana, continue usando máscara, se puder fique em casa. Vamos aos poucos nos adaptando